Bom dia, pessoal. Começamos mais uma aula para o oitavo ano de projeto de vida e hoje nós vamos dar as diretrizes para a realização da autoavaliação, tá certo? Então, vou compartilhar minha tela com vocês para dar sequência do nosso trabalho com relação ao projeto de vida. Na outra aula, na aula anterior, nós estávamos falando sobre a questão das competências socioemocionais, mas voltada à questão do protagonismo, né? De cada um de vocês desenvolver as 5 competências que nós falamos ontem, sobre autogestão, empatia, de desenvolver sentimentos, né? De desenvolver sensações, habilidades dentro de vocês para que vocês possam conviver de forma mais harmoniosa com vocês mesmos e com os que ficam em torno de vocês, certo? Então, vou compartilhar minha tela, tá? Dando essa sequência, para que a gente, só lembrando, né? Opa, deixa eu ir aqui para a última tela, só para a gente recordar, né? Quais são hoje, né, dentro do contexto que nós estamos vivenciando, quais são as competências essenciais que nós precisamos desenvolver nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, e também não só no momento da crise por conta dessa pandemia que nós estamos vivenciando, mas em momentos caóticos que a nossa sociedade passa, momentos difíceis, né, até na nossa vida pessoal, nós devemos ter desenvolver empatia, manter o foco nos nossos objetivos, né, nas nossas metas, enfim, manter-se focado também no agora, né, no que nós estamos vivenciando no momento, né, não no problema em si, mas tentar se manter conectado com o presente, para tentar, de certa forma, diminuir a ansiedade, né, manter a persistência, a responsabilidade e tentar desenvolver algo que está muito difícil, que é a tolerância ao estresse. Então, aqui, vamos lá para hoje, a tela de hoje. Tá bem? Então, hoje, de acordo com o que nós estamos desenvolvendo, eu vou só passar as diretrizes para vocês de como realizar a autoavaliação, onde vocês vão encontrar e afins. Quem poderia fazer a leitura dessa frase do nosso querido Ayrton Senna? Eu leio. Ok. Acolhida. Não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a ele. Exatamente, né? Nem sempre, às vezes nós, por insegurança ou por medo dos julgamentos externos, nós deixamos de manifestar os nossos desejos, porque achamos que é bobo ou nós não merecemos aquilo. Vocês se recordam quando eu disse para vocês que quando eu era criança, eu queria muito ter feito aulas de balé e eu não fiz. Eu nem falei para meus pais, né, nem cheguei a mencionar para eles o desejo de fazer balé. Vocês se recordam? Sim, Inclusive, vocês falaram também que muitas vezes, né, existiam outras coisas que vocês queriam fazer também, que fizeram como eu. Nem cogitaram a possibilidade com os pais. Lembram disso? sim, Se também. acordam? Sim, então. É exatamente isso que essa frase quer dizer. Que, às vezes, nós deixamos de correr atrás dos nossos sonhos porque nós mesmos nos auto-sabotamos e colocamos assim, ai, não é legal, não vai dar, né? Então, não é isso. Tudo que nós realmente desejamos e não vai fazer mal para ninguém, vale a pena, né? Vale a pena e nós temos que lutar por isso, tá certo? É... Isso aqui, tá. O caderno do aluno todo mundo tem, né? O caderno de respostas. Na verdade, nos cadernos, como que é? Currículo em ação, que vocês receberam impressos na escola, vocês viram que nas páginas finais tem esse caderno de resposta.
Vocês viram isso ou não? Sim. Então, esse caderno de respostas, né? Ele vai auxiliar vocês para que vocês façam a autoavaliação de vocês, tá bom? Porque ele tem campos a serem preenchidos e vocês vão utilizá-los, tá bom? Mas vamos lá. Autoavaliar-se é um verdadeiro exercício de olhar para si mesmo e buscar exemplos de como você age no seu dia a dia. Quem que faz isso? Quem tem o hábito de se autoavaliar? Mas se autoavaliar sem se autopunir, sem ser sem ser crítico, veemente, né? Porque tem gente que também se avalia lá embaixo. Quem se autoavalia aí? Tem alguém que tem essa prática? Oi, Anne. É de vez em quando. É um exercício muito difícil, né? Vocês já perceberam que normalmente, se eu falasse assim, turma, vamos, por exemplo, Emily Mitier, fala uma qualidade da Anne. Emily, você tá aí? Sim. Fala uma qualidade da Anne. Meu Deus. Pode ser uma qualidade simples? Simples, é simples. Fala uma qualidade da Anne, rápido. Legal. Ela é legal. Anne, fala uma qualidade da Emily. Desenha bem. Ok. Agora, e se eu falasse assim, fale uma qualidade sua, Anne? Emily, fala uma qualidade sua. Agora vocês viram que se fez um silêncio. Por quê? Falar sobre nós mesmos, olhar para nós mesmos é um exercício muito difícil. É muito mais fácil nós atribuirmos valor, nós atribuirmos adjetivos, qualidades aos que estão ao nosso redor, do que olhar para nós mesmos. Porque é algo muito complexo, né? Porque nós não temos essa prática, nós não fomos educados para nos olhar, nos autoavaliar, né? Se olhar, né? Como está dizendo aqui na coisa, e falar, nossa, eu sou dessa forma, eu sou assim, porque muitas vezes, até quando nós criticamos o outro, né? Eu não gosto de gente assim e tal. Será que você também não é dessa maneira? Será que aquilo que você não gosta no outro, ou aquilo que você acha negativo no outro, você também não tem? Então, né, nós precisamos sempre, ao longo do nosso caminhar, fazer esse exercício de olhar para si, tanto para poder saber as potencialidades, o que nós temos de positivo, as nossas qualidades, mas também para observar o que precisa ser melhorado, tá certo? Então, é um exercício que nós temos que começar a fazer, né? Quem não fez ainda deve fazer. E é difícil. Por exemplo, se você for fazer uma redação, fale da sua rotina. Deus do céu. Aí você fala, meu Deus, minha rotina. Fale sobre você. Aí você fala, meu Deus, e agora? Não posso falar da Amy? Não, não pode falar da Amy, tem que falar sobre você. Então a coisa fica um pouco tensa, né? Isso é um exercício muito. E nós não nos autoavaliamos. E se autoavaliar, gente, não é assim, eu mereço 10. Porque tem gente que faz isso, não faz? Quem aqui já fez quem o professor já chamou para fazer uma autoavaliação? Na escola, o professor Danilo fazia isso. Então, não é difícil? Um pouco. Porque eu, por exemplo, por mim, eu me dava 10 sempre, né? Mas você tem que ser honesto, né? Ninguém, nem sempre dá, né, para receber o 10. Eu lembro, nas aulas de inglês, nós fazemos todo final de módulo, nós fazemos uma apresentação, né? Nós fazemos um texto, né? E uma apresentação escrita.
É uma apresentação oral, desculpa. E a professora depois ela fala assim, qual que é a sua nota? Que nota você merece? Putz, eu já joguei a minha lá em cima, né? Falei, eu acho que eu mereço um 8. Pá, joguei, né? Um 8. Aí passou o módulo e tal, aí já baixou, calcei a sandália da humildade, eu falei, não, é um 7, né? Porque eu tenho pontos a ser trabalhados, né? No início, naquele módulo que eu me atribuí 8, eu realmente merecia 8. No módulo seguinte, eu não merecia 8, porque eu não tinha tido. Eu percebi, né, que eu não tinha tido esse avanço. Eu não tinha tido um avanço, muito pelo contrário, eu meio que estagnei. Então eu tinha que ser sincera, né? Não estava de acordo com aquilo que eu poderia chegar. Porém, uma coisa interessante que a professora falou: os demais se atribuíram 6, né? O pessoal falava, eu mereço 6, 6, 6. E ela falou assim, mas por que vocês merecem 6? Vocês fizeram um bom trabalho, isso, mas por que você está achando que você merece 6? Vocês percebem que, às vezes, uns, né, nessa questão de se autoavaliar, tem né, um super ego lá em cima, super elevado, o cara se joga lá para cima. Eu não sou assim, tá? Mas eu sei que eu fiz um bom trabalho, por isso que eu coloquei, né, 8. Mas vi pessoas que são 10 lá, eu vi, que se jogavam para 6. Agora, será que é falsa modéstia? Ou será que a pessoa ela não enxerga as potencialidades dela? Será que ela é tão insegura que ela é tão insegura que ela se joga lá para baixo? Então a gente tem que pensar muito nesses aspectos, né? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando, contextualizar? Sim, sim. Tá? Eu sempre conto coisas do cotidiano para contextualizar. Mas vamos lá. Vocês vão utilizar nesse processo da autoavaliação que vocês precisam, né, entregar para a SEDUC, primeiro vocês vão preencher as rúbricas que estão no caderno de vocês, tá? Lá no caderno do Currículo em Ação, nas páginas finais, tá? As rúbricas são indicadores, né, um conjunto de indicadores pré-estabelecidos, claros e objetivos, ordenadas em um percurso crescente, auxiliam no processo de autoconhecimento e autorreflexão, permitem a realização de uma autoavaliação e o estabelecimento de metas de desenvolvimento. Então, né, vocês vão preenchendo, né, um percurso, né, que tem vamos ver aqui, ó. Tem essa aqui, né, esse exemplo. Então, ó, cada uma dessas representam, deixa eu abrir aqui que tá mais bonitinho para eu enxergar, tá? Tenho dificuldades. Gente, para mim aqui tá bem minúsculo. Tenho dificuldades para me motivar, eu acho que eu preciso trocar de óculos. Tenho motivo. A pessoa acaba de fazer aniversário e já tem que trocar de óculos, porque não tá enxergando. E é mesmo, viu, gente? Tô achando. Tenho dificuldades para me motivar e estabelecer objetivos e metas. Faço o mínimo que preciso, só o suficiente para não ter problemas. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Quem é essa pessoa? Tá? E aí você vai preencher, tá bom? Por exemplo, se você colocar né? Por exemplo, tenho dificuldades, tá? Esse aqui é o degrau 1. Então você vai colocar esse e preencher esse. Né? Aqui, ó, por exemplo. Por que você não se avaliou neste degrau? Explique. Aí você vai colocar. Tenho dificuldade. Aí você vai colocar 1, tá? Se você está entre 1 e o 2, né, o 2 consigo apenas estabelecer objetivos e metas que não demandam esforço e me contento com o que quer que aconteça. Nossa, gente, que depressão, hein? Sei que poderia fazer mais ou melhor se realmente me esforçasse. Esse é o degrau 2. Gente do céu. Aí, né, o degrau 3, estabeleço objetivos e metas difíceis que demandam esforço para cumprir. Dedico tempo e esforços necessários. Boa. E o 4, sei como estabelecer os objetivos e metas que realmente me desafiem e me esforço até o limite. Sempre conto. Gente, eu não estou conseguindo ler. Então, vocês acreditam nisso? Sempre tento
dar o melhor de mim. Adoro esse aí. Tá? Eu estaria entre o 3 e o 4, tá certo? Então, quando vocês forem preencher essas questões aqui embaixo, vocês vão. Primeiro você vai se identificar, né? Se você está no degrau 1, no degrau 2, no degrau 3 ou no degrau 4, ou se você está entre degraus, tá certo? E, como eu disse, é uma autoavaliação. Isso não vai contar de maneira negativa para ninguém, então eu peço que vocês sejam o máximo usem o máximo a sinceridade, tá? Se tivéssemos na escola, somente eu veria isso, né? Tá? Eu e você, a pessoa que estaria fazendo isso, para que eu pudesse fazer os relatórios, alguma coisa, e a gente, né? E eu pudesse intervir dentro das respostas de vocês, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Fernando colocou lá 1 e 2. Então, eu ia olhar a rúbrica, né, preenchida, e nós íamos conversar, e eu ia falar, Fernando, o que está acontecendo, tal, né? Aí vamos supor que o Roger colocou 2 e 3, eu estou entre o degrau 2 e 3. Eu ia falar, Roger, o que está acontecendo? O Michael, sabe? Vamos lá, o que falta para você ir para o 3, né? Vocês estão entendendo essa parte das rúbricas? Sim. Né? Então, primeira coisa, você vai se identificar, né? Primeiro nos degraus, e depois, embaixo, né, na aplicação, você vai, primeiro bimestre, preenche o primeiro bimestre, como é que você foi, tá certo? Segundo bimestre, como é que você está indo. A avaliação, a autoavaliação do primeiro bimestre, vocês já fizeram lá na sede? Não, eu não fiz porque eu não Não? consegui entrar. Não entrou ainda? Então, beleza. Pessoal, primeiro, preencham lá como eu estou pedindo para vocês, quem puder já faça, quem puder já preencha faça no caderno, currículo em ação, tá bom? Faz o teste lá, depois vai para a sede, tudo bem? Tá? Aqui temos a definição, né? No caderno de vocês tem, tá certo? A definição. Opa! Os degraus que nós estamos. Você já fez segunda? Olha só o que. E qual degrau que você tá, Anne? A data, né? E a evidência. Por quê, né? Por exemplo, por que você se avaliou nesse degrau? Tá? Anne, você pode falar pra gente que degrau que você está? Pode compartilhar conosco? 2, 3 e 4. Meu Deus do céu! 2, 3 e 4, tá bom. Você fez uma evolução. Você começou no 2 e agora você já está no 4. Ou você está entre. Hoje você estava no 2. Aí hoje você está entre o 3 e o 4, é isso? Aqui tinha um monte de pergunta. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Onde eu acho isso, né? Vamos lá. Então, no caderno, essa rúbrica que eu mostrei, acabei de mostrar no slide para vocês, está nas páginas finais do caderno Currículo em Ação, de cada série, cada ano, né? Cada série não, agora é cada ano. Então, no 8º ano vai ter um caderno, né, chamado Currículo em Ação, que tem as atividades e materiais referentes a todos os componentes curriculares, inclusive os componentes do Inova, né, que é a tecnologia, projeto de vida. E, no final, tem essa parte que é as rúbricas, principalmente, primeiro nós temos a parte de tecnologia, depois vem projeto de vida, e o projeto de vida já emenda com essas rúbricas para que vocês preencham esse processo de autoavaliação, tá? Mas, na sede, temos, né, tem essa autoavaliação bimestral que vocês precisam fazer. Como nós estamos à distância, tá? Então é necessário que vocês preencham, eu, Luciana, como eu não posso fazer as intervenções, o que acontece? Vocês preenchem, vocês realizam a autoavaliação e depois a SEDUC dá um feedback, né? Dá um retorno e cria estratégias do que precisam ser desenvolvidos com vocês durante as aulas de projeto de vida para que vocês atinjam
um desenvolvimento integral, um desenvolvimento adequado, né? Ou esteja mais próximo do que se espera. Tá certo? Então, ó, né? Preenchimento, entra lá esse é o endereço da internet, eu acho que vocês todos sabem, né? Né? Essa é a página inicial para se conectar, para logar na sede, né? A gente chama Secretaria Escolar Digital, aqui em São Paulo a gente chama de sede, né? Já comumente, aluno. Aí você vai entrar aí, é assim que aparece para vocês? É assim que aparece para mim. Só não aparece as opções que é para professor. Diário de classe não aparece? Aparece, mas quando você abre, não tem nada. É só Poxa vida, uma só porque aba eu ia pedir vazia. para só porque eu ia passar de lição de casa para vocês, preenchimento de diário para mim? Para vocês botarem as presenças? Brincadeira. Aí Tá? não dá. Poxa vida, Fernando, eu tenho. Ai, eu nem sei quantas turmas eu tenho para preencher, perdi a conta. 18? 17? Não lembro. Acho que eu tenho 17 diários para preencher, 17 turmas. Fico até perdida de tanta gente. Aluno, tá? Ó, página inicial, opção aluno, tá certo? Abriu autoavaliação, né? Socioemocional, né? Aí você vai aqui, preencher autoavaliação. Será aberta uma caixa de diálogo com as instruções, e os alunos devem ler as instruções e clicar em avançar para iniciar a autoavaliação, tá bom? Então, sempre eu digo para vocês, façam a leitura, tá certo? Realizem a leitura do documento antes de começar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? É só entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Se tiver dúvidas. Nós temos o grupo de WhatsApp, né? É um grupo colaborativo, certo? Nós, como eu disse, nós construímos os conhecimentos, nós trocamos informações para construir alguma coisa coletivamente. Então, por exemplo, eu não entendi o que está falando no primeiro parágrafo lá da autoavaliação. Coloca lá no grupo, ou eu vou responder, ou um amigo vai responder, enfim, é um coletivo, tá? Então, quando nós estamos num coletivo, tudo é dividido, né? É partilhado, é compartilhado, tá certo? Então não tenham vergonha de perguntar, tá certo? O grupo de WhatsApp é para isso, tá? O grupo de aplicativo de mensagens é para isso, para que a gente possa trocar, interagir, essa é a finalidade dele, tá bom? Como vocês bem fazem. Mas às vezes tem alguém que fica com vergonha, pode colocar lá que alguém vai ajudar, não é verdade? Tá? Então, primeiro façam as instruções, realizaram a leitura, vamos prosseguir para o próximo passo. Tá bom? Aí tem a data de preenchimento, tá bom? Depois que você fez isso, né, preencha aqui, ó, segundo bimestre, porque o primeiro bimestre já passou, nós estamos no segundo. Tá? Selecione apenas um degrau por competência, tá? Em seguida, clique em avançar para seguir com a autoavaliação. Então, por exemplo, não dá para colocar todas. Você vai preencher, você vai escolher um degrau nesse momento aqui, tá bom? Aí, depois disso, fez a seleção, coloca o porquê que você se colocou ali. Vamos exercitar a habilidade de escrita, né? A habilidade escritora. Na última caixa de diálogo, selecione uma ou duas competências para acompanhar o desenvolvimento mais de perto, que podem ajudá-la a alcançar os seus objetivos. Aí vocês vão colocar, por exemplo, iniciativa, o que vocês têm. Aí vocês vão selecionar, né, uma ou duas, não vão preencher todos os quadradinhos, né, de que você precisa, né, acompanhar mais de perto para você se desenvolver. O que está faltando ali, né, para vocês, tá certo? Atenção, é obrigatório explicar e dar exemplos em pelo menos uma das questões para concluir a autoavaliação. Então, você vai ter que escrever alguma coisa. Bom, pode ser sucinto, né? Uma explicação sucinta, ou quem gosta de escrever como eu, enche o quadradinho de respostas, tá bom? Aqui é a justificativa, tá bom? Terminou de escrever isso, é só clicar em finalizar, ok? Tá certo? E aí, agora é o convite da SEDUC para que vocês façam. E olha que maravilha! Opa!
antes do beijinho e do abraço. Olha que legal. O que tem aí de informação que é super, hiper importante, super empolgante, que vocês amam? Qual é a informação importantíssima que esse slide traz? A data Valendo. que tem para fazer. Exatamente, né? Vocês têm até 30 de junho para fazer. Então, neste sentido, vamos lá, só repassando o que vocês têm para fazer, né? Vamos lá? Então, como nós estamos na aula de projeto de vida, eu vou puxar a sardinha para o meu lado nesse momento, tá certo? Eu, se fosse vocês, assim que terminasse essa aula, eu já ia preencher esse formulário, tá certo? Porque já tentaria fazer essa autoavaliação. Vocês têm essa autoavaliação para ser preenchida, tá? Vocês precisam entregar, né, tem as atividades do CAED, que eu não sei como que está o andamento, tem as tarefas do centro de mídia, que são diárias, tem as APs agora, que vão chegar, né, e as atividades do Classroom. Então, vocês têm 5 processos, né, cinco plataformas aí diferentes para que vocês, 5 atividades em 5 plataformas diferentes para que vocês realizem até o final, até dia 30 de junho. Então, o que eu sugiro a vocês, senhores e senhoritas, que ao terminar essa aula, vocês, né, ou quando vocês estiverem com disponibilidade, porque agora tem aula no centro de mídias, não é isso? Depois da minha aula? Isso, começa às 10h30. Começa às 10h30. Então, olha só. Então, vocês têm aí alguns minutos até começar as aulas, tá certo? Então, já façam isso. Façam um caderninho. Já expliquei isso para vocês diversas vezes, né? Fazer um planner, né? Lá vem eu com o planner. Fernando, como tá o canal, Fernando? Você que é o meu assessor midiático. Como é que tá? Ó, faz um planner assim, ó. Tá certo? Tarefas, vamos supor, centro de mídias, tá? Aqui é um planner diário, tá? Que eu coloquei, eu comprei na papelaria, mas estou fazendo propaganda não. Por exemplo, aqui onde está a segunda, o que vocês precisam colocar? Ah, eu vou me dedicar às tarefas do centro de mídias, eu vou me dedicar a tarefas por exemplo, na segunda-feira, eu vou fazer centro de mídias, tem aula de manhã, ao vivo, com o professor do Massaite? Todo dia tem aula de manhã. Tem com alguém. Então, beleza. Todo dia aula de manhã. Então, coloca lá. Aulas ao vivo, beleza? Depois, centro de mídias. Minha câmera tá desligada? Não, tá não. Não tá, não. Eu tô me vendo. David, você me apagou da sua vida. Então, todo dia de manhã, vocês têm uma rotina, tá? Vocês têm uma rotina que são as aulas ao vivo e as aulas do centro de mídias. Entre uma aula e outra, existe um intervalo de tempo, né? Então, o que vocês podem fazer nesse período de intervalo de tempo? Então, vocês podem, de repente, se dedicar a uma tarefa, né? Alguma tarefa que vocês possam estar realizando. Ou abre o caderno do CAED, ou, por exemplo, como eu disse hoje, já vai lá, já faz atividade, ou começa a fazer uma atividade do Classroom, né? Então, assim, criar uma rotina que fique adequada a vocês, porém, é interessante que vocês anotem o que vocês já fizeram, tá? Por exemplo, principalmente as lições do Classroom, que são de várias áreas, então coloca lá. Tal dia eu vou me dedicar às atividades do Classroom de história. Então põe lá, história. A professora não colocou, então quantas atividades a professora Luciana colocou? Eu coloquei, acho que 4 atividades, né? Sendo 4 ou 3 atividades por conta da demanda, né? Que vocês estão fazendo vários trabalhos, várias coisas, fazendo atividades de tecnologia. Hoje nós estamos aqui na parte de projeto de vida, né? Então, nesse sentido, eu optei por não sobrecarregá-los com muitas tarefas lá, porque vocês estão fazendo atividades práticas. Então,
por conta disso, nós vamos ficar nesse sentido, tá? Eu optei pela dinâmica, por uma outra dinâmica, mas é interessante que vocês façam essas anotações para não se perder, porque às vezes tem professor que tem 10 atividades lá, então você coloca 10 atividades, uma de tanta, atividade 1 de língua portuguesa, atividade 2, entendeu? Para vocês não se perderem, né, e não deixarem de fazer. E eu gostaria também de salientar, tá, que vocês, se alguém está com algum problema, né, depois eu vou falar com vocês no grupo, tem alguns alunos que estão constando que não realizaram tarefas no centro de mídias, tá? Eu sei que muitos fizeram, mas está constando como não fizeram, e eu vou pedir para printar a tela e enviar para o Protec para ele abrir um chamado, tá certo? Para que ele verifique se está com algum problema, se houve alguma estabilidade, porque para a gente tem alguns alunos que estão aparecendo como não realizou nenhuma, até o Jorge, aconteceu isso com o Jorge fez, mas está constando como não. Mas não é a gente, tá? Não somos nós professores, é realmente um problema técnico, tá certo? Com relação a essa questão das rotinas, vocês entenderam? Inclusive, vocês fizeram uma atividade há uns meses atrás nas aulas de projeto de vida com a questão da rotina de vocês de estudos, não fizeram? Então, para não se perder, faz as anotações, olha, fiz isso, não fiz isso. Cada um cria seu jeito de elaborar o seu plano, tá bom? Mas façam, para não se perder, tá? Então, tem muita coisa acontecendo, os prazos estão aí, não deixem para a última hora, porque vocês sabem que quando nós acessamos, todo mundo resolve acessar o sistema tudo de uma vez, o que acontece? Ele cai. Ele cai. E aí fica um desespero, né? E aí não é legal. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ser sobre a aula de projeto de vida. Alguém quer falar algo sobre os superpoderes? Alguém quer falar algo sobre o protagonismo? Sobre a aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Não, dúvida nenhuma. Mas a aula de hoje foi muito boa, bem explicada. Esse não é o assessor midiático. Vai ganhar um brinde. Tá bom? Gente, então eu vou encerrar a gravação, né? Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vou passar algumas informações para vocês, para vocês queridos do meu coração. Exato, Amy, nunca deixe para a última hora. Não vamos procrastinar. Procrastinar, não. Pessoal, é isso aí. Lembrando uma frase do Vinícius de Moraes, sempre é importante dar o primeiro passo, não é? Nós temos sempre que dar o primeiro passo, seja no que for nas nossas vidas. Dar o primeiro passo, ele é o mais difícil, mas se não dermos o primeiro passo, nós nunca vamos saber como serão os outros, tá certo? Então, muito obrigada a todos que estão assistindo a nossa gravação, a nossa aula. Vou encerrar agora e nos vemos na próxima, em breve. Bye, bye.